Aqui, ó. Ó, você vê, ó. Bom dia, gente. Hoje nós temos uma pauta que é muito interessante, no meu ponto de vista, porque eu acredito que, das análises que a esquerda radical tem feito da conjuntura brasileira, esse tema geralmente fica de fora. E nós tivemos um evento que fez com que isso voltasse ao debate no Carnaval. E eu e Menina Suede aproveitamos para levantar essa bola, porque é uma coisa que precisa ser compreendida por qualquer pessoa que se propõe a ser um militante político nesse país. Sobretudo um país que é profundamente cristão como o Brasil. Então, vamos lá. Vamos começar a falar da pauta do dia, beleza? Então, gente, vamos falar de religião? Vamos falar de uma das coisas que utilizam muito como espantalho para afugentar a classe trabalhadora da organização em partidos e movimentos comunistas, né? Vamos falar de religião. A gente tem comentado bastante, ao longo dos últimos anos, a força que os religiosos têm na política. E, sobretudo, da igreja evangélica neopentecostal. O alinhamento da igreja evangélica neopentecostal com a extrema-direita. E eu queria comentar uma coisa. Quem é evangélico há mais tempo, ou quem foi evangélico no passado, lembra de uma época que o discurso mais comum nas igrejas evangélicas era de que política era coisa do mundo. De que a igreja deveria se ocupar com as coisas do céu, né? Só que de uns, vamos colocar, de uns 15 anos pra cá, isso deu um giro de 180 completo, a nível de que cada igreja tem seus candidatos próprios. As igrejas têm vereadores, deputados, até presidente, né? Próprio. E isso não é por uma mudança particularmente ideológica da igreja, mas porque nós temos os famosos mercadores da fé. E como diria Tio Ben, com grandes poderes econômicos, vem grandes poderes políticos, né? A igreja é um baita negócio e, junto com esse poder de grande capital, a política é uma consequência inevitável. Então, vocês que foram evangélicos no passado, tal qual eu fui, lembram de quando indicar um candidato para se votar dentro de uma igreja evangélica era uma coisa que, bom, eu nunca tinha ouvido falar. Isso antes de 2010. E agora a gente vê os próprios pastores se candidatando, né? O primeiríssimo que eu vi foi o Marco Feliciano. Primeiro pastor que eu vi se candidatar e ganhar, dando uma espécie de quebra nessa lógica, foi o Marco Feliciano. E hoje em dia eu nem preciso falar, né? Nós temos uma miríade de pastores, inclusive que se apresentam como pastores fulano, né? Inclusive Marco Feliciano é o pastor Marco Feliciano. Só que apesar da gente focar muito nas igrejas evangélicas neopentecostais, quando a gente fala de política, não são só essas igrejas que estão entrando com força na política de extrema-direita. E é sobre isso que a gente quer falar hoje. A gente quer falar sobre a força de parcela da igreja católica que está se alinhando cada vez mais com a extrema-direita. Tanto padres quanto os fiéis mesmo. Só pra lembrar uma coisa pra vocês, né? O ex-charlatão e atual cadáver Olavo de Carvalho não era evangélico, ele era católico. O Bolsonaro, eu sei que não parece, mas o Bolsonaro é católico. Ele faz uma performance de evangélico. Ele foi lá afogado pelo pastor Everaldo lá no Rio Jordão. Ele participou daquela... Como é que é o nome? Descend, que é aquele Lollapalooza de crente lá. E tipo, a Michelle é evangélica. Mas Bolsonaro é católico. Então, pra vocês verem como não é uma coisa assim que é novidade eu falar pra vocês que os católicos podem sim ter alinhamento com a extrema-direita, inclusive alinharem as suas pautas religiosas com as suas pautas políticas, tá? E por que a gente resolveu falar disso especificamente hoje? Por conta de uma coisa que aconteceu no Carnaval. Deixa eu mostrar pra vocês. Frei Gilson vira centro de polêmicas, entenda, críticas ao religioso. Sacerdote reúne fiéis durante a quaresma para lives, mas internautas já apresentaram críticas ao religioso. Conheça Frei Gilson. Vamos lá. Lê um trechinho aqui. Reunindo cerca de 6,56 milhões de inscritos no seu canal do YouTube, o religioso Frei Gilson utilizou a plataforma nos últimos dias para a transmissão de lives do Rosário da Quaresma. Em seu quinto dia, nessa segunda-feira, dia 10, já atingiu 3,2 milhões de visualizações. Quem é esse cara? O Frei Gilson é um cara super jovem, de 38 anos, que começou a fazer live no YouTube durante a pandemia. E ele ficou gigante. Eu falei os números aqui, né? E eu acho que uma das coisas que ajudou bastante na popularidade dele é o que eu chamo de protocolo Padre Marcelo Rossi, que é, ele também é cantor, que é uma coisa assim meio padre, vem instalado no kit padre popular, padre famoso, também cantar uns bagulho. E se você aí tá se perguntando qual é o problema, qual é a questão, porque eu vi gente da extrema-direita falando assim: ah, o cara reuniu milhões de pessoas e aí estão chamando ele de fascista. Então, vou ler um trecho da própria matéria aqui.
Uma das polêmicas levantadas nas redes sociais com a inclusão de trechos da gravação relembra as falas do Frei durante um sermão para o Dia Internacional da Mulher no sábado 8 de março. Corrigindo aqui, Dia Internacional das Mulheres Trabalhadoras. Abre aspas. Essa é a fraqueza da mulher. Ela sempre querer mais. Eu não me contento só em ter as qualidades de uma mulher. Eu quero mais. E isso é a ideologia dos mundos atuais. Disse, abre aspas de novo, vou até usar a palavra que vocês já escutaram muito, empoderamento. Eu quero mais. É claro, ver que Deus deu ao homem a liderança. Outros internautas afirmaram que trechos avulsos retiraram a fala de contexto e indicaram momentos diferentes do sermão. Ou seja, toda vez que alguém da extrema-direita fala alguma merda, aparecem os seus defensores falando assim, ei, você, passa já pra cá o contexto. Passe imediatamente esse contexto. Vocês acham que eles querem se armar pra quê? Pra apontar pra você e falar contexto imediatamente. Isso aqui é passação de pano, tá, gente? Não tá clara a mensagem aqui. O cara falou, Deus disse que o homem tem que ser líder. Ponto final. Essa é uma fraqueza da mulher. Ela sempre quer ter mais. Eu não me contento só em ter qualidades normais de uma mulher, eu quero mais. Isso é a ideologia dos mundos atuais. Uma mulher que quer mais. Eu vou até usar a palavra que vocês já escutaram muito: empoderamento. Eu quero mais. É claro ver que Deus deu ao homem a liderança. É claro ver que Deus deu ao homem um ser o chefe. Isso está na Bíblia. O homem é o chefe do lar. O homem foi dado a ele liderança. Mas a mulher tem o desejo de poder. Não é desejo de serviço, desejo de poder. Repito a palavra, empoderamento. Essa palavra é do mundo atual. Portanto, eu já começo a falar, a guerra dos sexos é ideologia pura. A guerra de masculino com feminino é diabólico. Para curar a solidão do homem, Deus fez você. Olha o texto bíblico, Gênesis 2:18. O que está escrito aí? Vou dar-lhe uma auxiliar que lhe seja adequada. Deus faz uma promessa para Adão: eu vou fazer alguém para ser sua auxiliar. Aqui você já começa a entender qual é a missão de uma mulher. Ela nasceu para auxiliar o homem. Os dois não podem viver em guerra. Os dois precisarão viver em harmonia. Você não nasceu para guerrear com homens. Você nasceu para ser uma auxiliar dos homens. Amém? E, assim, não para por aí, não para na misoginia. Em outros momentos, o tal Frei Gilson aí afirmou que casamento igualitário, que é o popularmente chamado casamento gay, é uma depravação grave. Vou pedir pro Robson colocar aqui que ele estava sendo entrevistado pelo Vilela. Casamento homoafetivo. Veja, Vilela, qual é a verdade que a Igreja Católica precisa defender? Então não é a minha opinião, não é a opinião do Papa. O Papa tem que estar subordinado à Bíblia. O Papa tem que estar subordinado à verdade. O Frei Gilson, que diz que segue Cristo, tem que estar subordinado a Cristo, tem que estar subordinado à verdade. Então a Bíblia diz que é uma depravação grave. E não fui eu que criei isso, não fui eu que escrevi. É a palavra de Deus, aquilo que a gente começou lá no programa. Uma palavra escrita por Deus e não por homens, ok? Onde é que está escrito na Bíblia que é uma depravação grave? Aí tá simples, está lá em Romanos, que o próprio catecismo cita. Romanos, capítulo 1, versículo 24 a 27. É Bíblia, tá? Foi o Frei Gilson que escreveu? Foi o Papa que escreveu? Foi a Igreja Católica que escreveu? Não, foi Deus que inspirou os autores sagrados. Aqui, São Paulo Apóstolo, grande pregador de todos os tempos. Então, eu queria só pegar esse evento aqui para vocês entenderem por que esse cara ter milhões e milhões de pessoas assistindo ele fez com que as pessoas lembrassem pro público que ele é um tremendo de um defensor da extrema-direita, tá? Ele é um cara que defende as pautas da extrema-direita. E esse cara não é o único padre. Só caso venha a desculpa de que ele pode ser uma exceção, de que ele pode ser um religioso e que por um acaso é de extrema direita. Então, tem um outro que é maior que ele e bem mais barulhento, que é o Padre Paulo Ricardo. Padre Paulo Ricardo. Esse é o que tem as opiniões mais extremistas, é o cara que defende cura gay, é o cara que é contra avanço de direitos das mulheres, é um cara que é um apoiador ferrenho do Bolsonaro. E nós temos alguns exemplos desse outro padre, que é um cara que tem vários discursos que criam uma lógica bastante visível de nós contra eles.
E é uma lógica que é muito útil ao fascismo contemporâneo. Para vocês terem uma ideia, o próprio Jair postou no Facebook, que hoje em dia é um lugar que pessoas mais velhas frequentam mais, né? Do padre Paulo Ricardo falando sobre o que ele acha de porte de arma. E esse aqui eu vou mostrar para vocês. Vamos lá, um oferecimento de 3 pixels na tela, vamos escutar o padre Paulo Ricardo. Nós estamos num pacifismo terrível, em que, por exemplo, os meninos não podem mais ter nenhum brinquedo que seja arma. Não pode. Antigamente a gente brincava com espada, eu ganhava metralhadora, eu tinha pistola, eu tinha fuzil, não sei o quê. Brincadeira de menino era brincadeira de guerra. Ah, não pode, porque o menino vai ficar violento. O que você tem que ensinar para o seu filho é que ele é um guerreiro do bem. É que ele deve estar lutando do lado do bem. Você tira isso dos meninos, você educa mocinhas covardes. Entende? E essa é a realidade dos meninos hoje em dia. Entende? Eles não são guerreiros. Eles não estão aí para proteger a família deles. Mas, padre, a igreja não é a favor da paz? Eu sou a favor da paz. Todo mundo é a favor da paz? O problema é o seguinte: nesse mundo real que nós vivemos, as armas vão estar nas mãos de quem? Quem que vai nos proteger? Ou nós vamos fazer assim: nós que somos do bem vamos nos desarmar e deixar os maus tomar conta? É isso? Que vitória é essa? Se os bandidos estão armados, quem é que vai conseguir tirá-los de lá? É uma força armada muito mais forte que eles. Entende? Agora, o cara tá lá, tem bazuca para tirar em helicóptero, e você tem que ir lá pedindo licença. Olha, meu bem, não fica zangado não, tá? Mas sem ferir seus sentimentos, você dá licença e para de ser malvado? É assim que você vai fazer? Você com um buraco no meio da testa, assim. Entende? Então o negócio é esse. Quer dizer, tudo isso faz parte da educação dos nossos filhos. É realmente muito engraçado aí o senhor padre. Realmente faz-me rir o senhor padre. E, gente, vamos destrinchar um pouco desse discurso aqui. Os pais devem treinar seus filhos como guerreiros do bem. Bem e mal são coisas objetivas? O que vocês acham que para um padre de extrema direita significa ser do bem? Vocês acham que defender direitos de população LGBT, de avanço nos direitos das mulheres, de algumas pautas progressivas, representa o bem pra esse cara? O que é o mal segundo esse cara? E assim, realmente o mundo é muito simples, né, gente? É uma constante guerra do bem contra o mal. É uma guerra do espiritual, do Deus contra o diabo. Simples assim, né? Eu não preciso destrinchar tanto assim, né? Isso, exatamente, Felipe. Jesus liberou a bazuca. O cara tá basicamente falando assim, Jesus liberou a bazuca. E eu quero um grande sentimento de pesar aí no chat pra menina Suede que foi ouvir os sermões desse cara pra procurar trechos pra gente mostrar aqui, tá? Vou mostrar um sermão dele aqui falando a respeito de como ele enxerga essa questão de bem contra o mal. Pra vocês não acharem que eu tô inferindo nada. E assim, gente, que coisa cafona são esses sermões de padre que tem no YouTube com umas musiquinhas piegas no fundo, assim, e um tom de voz sereno. É um negócio... mundial onde Vamos lá. todas as religiões colhem um aspecto de Deus. Jesus não é um aspecto de Deus, ele é Deus. Então nós temos uma coisa que nenhuma religião tem. Nós temos Deus histórico. Nós temos Deus que veio aqui na história. E, portanto, nós precisamos aceitá-lo. E é essa a obra do Espírito Santo. E qual é a obra de Satanás? Convencer as pessoas que isso é uma grande abominação, que o cristianismo é um grande erro. Portanto, Satanás quer inspirar teólogos modernos para transformar o cristianismo numa religião igual às outras, acrescentar água no cristianismo, diluir o cristianismo, para que ele perca essa densidade de verdade. Deu pra entender, gente? O extremismo aqui do discurso, deu pra entender? Porque se não deu, eu vou aqui repetir. O projeto de Satanás é tolerância religiosa. O projeto de Satanás é colocar o cristianismo como mais uma religião, e não a única religião, a única verdadeira, que deve ser imposta. E pela postura dele a respeito de armas, imposta como? E, gente, eu vou mais longe aqui, tá? Não é qualquer cristianismo. São os cristãos tradicionais. Ele fala isso em outros trechos aqui, vou poupar vocês, mas aqui ele fala: os cristãos verdadeiros são os tradicionais. A única religião verdadeira é o catolicismo tradicional. Liberdade religiosa é projeto de Satanás. E aí, olha que curioso.
Vocês acham que o padre Paulo Ricardo pensa o quê do Malafaia? Vocês acham que o padre Paulo Ricardo pensa o quê do Malafaia? Os dois apoiam o mesmíssimo projeto político, que é avançar pautas reacionárias. Só que o Paulo Ricardo acha que o Malafaia é um herege, tá? No canal dele, ele fala o tempo todo contra a forma como os protestantes entendem a fé cristã. A gente não pode falar, isso é um equívoco de análise, falar sobre os cristãos de extrema-direita no geral como se eles concordassem em tudo. O bolsonarismo é o projeto fascista que teve tração no Brasil. Eles embarcaram nesse projeto porque é um projeto que tem apoio popular. E aqui é que eu quero trazer uma coisa um pouquinho mais histórica pra vocês. E aí, né? Eu abri live pra falar sobre como existe católico de extrema-direita? Não. Eu não quis abrir live só pra falar, olha esse padre, olha esse outro padre, olha como eles são de extrema-direita. Da onde vem esse pensamento? Qual é a origem desse pensamento? Desde quando ele existe? E como que ele se constituiu na sociedade brasileira? O que significa ser católico tradicional? Como que uma pessoa se identifica como um católico tradicional? Então eu quero dar um pequeno panorama histórico, bem pequeno, e eu não sou teólogo, tá, gente? Então não vou entrar muito nesse mérito. Mas para vocês entenderem as raízes desse tipo de pensamento. Só um parênteses, a respeito da igreja neopentecostal hegemônica no Brasil, a gente falou sobre as origens no vídeo sobre o Ronald Reagan, porque a igreja brasileira é muito, muito inspirada na estadunidense da década de 80, tá? Só para dar um parâmetro para vocês. Vamos lá. O marco que a gente tem aqui é a década de 60. Antes de 1960, a igreja católica era bastante diferente do que é hoje. A grande virada da igreja católica, que conforma a igreja católica como nós conhecemos hoje, foi por conta do Concílio Vaticano II. Então eu vou mostrar para vocês aqui. E são fontes deles, tá? 60 anos atrás, o primeiro ato do concílio, porta da igreja aberta para o mundo. Desejado vivamente por São João XXIII e concluído por São Paulo VI, o Concílio Vaticano II iniciou seus trabalhos em 11 de outubro de 62, foi até 65. Evento cuja força propulsora não se esgotou, como tem sido constantemente reafirmado pelo magistério de todos os pontificados posteriores. A direção da caminhada, nas palavras do Papa Roccalli, descer ao tempo presente, com o remédio da misericórdia mais do que da severidade. Por trás de toda a pompa, aqui, por trás de todo o discurso proselitista, o Concílio Vaticano II foi uma iniciativa da igreja para se modernizar. Na década de 60, o mundo passava por mudanças muito rápidas, a cultura de massa, tipo cinema, rádio, indústria musical, vocês conhecem, estava crescendo vertiginosamente em todo o mundo, a contracultura estava surgindo e a igreja estava parecendo uma relíquia do passado distante. Então, intelectuais, cardeais, teólogos da igreja se reúnem para reformar os ritos do catolicismo. E é nessa reforma que muitas coisas da igreja católica contemporânea se conformam. Por exemplo, uma coisa que para nós parece um contrassenso, mas que não era comum. As missas eram realizadas em latim. Agora as missas poderiam ser realizadas em idiomas locais, em vernáculo. Outra coisa, eles abandonaram a ideia de que foram os judeus que mataram Jesus Cristo. E isso foi muito propulsionado também pelo Holocausto. Então era uma modernização desse discurso, tá? E também, aí vocês vão entender onde as peças se encaixam, foi abolida essa ideia de que a igreja católica é a única via para a salvação em Jesus Cristo. Foi aceita a possibilidade de conhecer Deus em outras religiões. E aí, se vocês estavam prestando atenção, vocês estão entendendo onde o discurso do padre Paulo Ricardo estava querendo chegar? Estão entendendo? Outra coisa que foi feita nessa época foi permitir meios de comunicação de massa para atingir mais fiéis. Porque nós estávamos adentrando na era da comunicação de massa. Da TV, do rádio, do cinema, etc, né? É aí que surge padre cantor. Ou vocês acham que tinha padre cantor antes? Caso vocês queiram estudar isso, não sei por que fariam, mas caso vocês queiram estudar, esse vídeo não é um vídeo de teologia, tá? Tem toda a documentação do Concílio Vaticano II aqui, ó. Toda a documentação tá aqui. Se vocês quiserem consultar isso, podem consultar. O que acontece nessa época? Essas reformas não foram aceitas por uma parcela bem grande dos padres e dos cardeais. E aí começa uma reorganização de uma reação conservadora. O mais relevante foi o arcebispo francês Marcel Lefebvre, que organizou a Fraternidade Sacerdotal São Pio X. Qual que era o objetivo dessa fraternidade? Vou mostrar a fonte aqui para vocês também. A Fraternidade Sacerdotal São Pio X é uma congregação de sacerdotes católicos, tá aqui.
Fraternidade Sacerdotal São Pio X é uma congregação de sacerdotes católicos fundada por Dom Marcel Lefebvre em 70. Seu objetivo essencial é a formação sacerdotal, utilizando os meios que a igreja sempre usou, o santo sacrifício da missa celebrado segundo o rito de sempre, o rito de sempre, tá? A pregação da fé e da moral católicas, a dispensação da graça por meio dos sacramentos da igreja, a doutrina católica extraída das melhores fontes e a vida em comum baseada na caridade e na oração. Traduzindo o proselitismo aqui, eles são contra tudo que o Concílio Vaticano II falou. Tudo. Tudo. Essa fraternidade foi construída para rejeitar o que foi construído com o Vaticano II. Então, onde eu quero chegar? O Vaticano II rachou a igreja. E os teólogos mais progressistas chamam essa ala daqui, reacionária, de inimigos da igreja aberta. Se vocês verem essa expressão por aí, vocês vão entender do que eles estão falando. E por que eles tinham tanta raiva nessa época também? Vocês falaram aí no chat algumas vezes sobre a teologia da libertação. O que permitiu que algo como a teologia da libertação se formasse foi o Concílio Vaticano II. Então vocês entendem? Para esse tipo de teólogo, o Concílio Vaticano II abriu alas para que a Igreja Católica fosse instrumentalizada pela esquerda. Essa é a visão que eles tinham. Então, de uma certa forma, isso fez com que um braço muito importante da luta da esquerda no Brasil, sobretudo contra a ditadura, fosse formado. Os padres progressistas, não só no Brasil, lutaram contra as ditaduras militares em toda a América Latina. Um dos principais estudos sobre tortura na ditadura é de um arcebispo, o Evaristo Arnes. Não sei se vocês sabiam disso. A gente teve também a Ação Católica e a Juventude Universitária Católica, que tiveram um papel bastante importante na refundação da UNE e na resistência à ditadura militar. E aí vocês entendem que era parte do pensamento progressista, utilizando a estrutura muito bem fundamentada e muito bem difundida da Igreja Católica com I maiúsculo. Para essas pessoas, o Vaticano II foi uma grande vitória. Os tradicionalistas queriam enterrar esse concílio e regressar à missa em latim. Eles eram abertamente contra a liberdade religiosa do ponto de vista da Igreja Católica. Então vocês estão entendendo? Agora fez sentido o discurso que a gente acabou de escutar naquele sermão piegas? Vocês estão entendendo que aquele cara não tirou aquilo do nada? Que não é a opinião dele? Que não é uma coisa contemporânea? E é assim que os tradicionalistas católicos veem muita vantagem em apoiar a extrema-direita. Porque eles são contrários a qualquer avanço social. E, inclusive, eles são uma grande fonte de relativização da história. Tá lotado de canal tradicionalista católico no YouTube, falando coisas como a Inquisição ou não aconteceu, ou se aconteceu foi a salvação da civilização ocidental. Eu não vou colocar aqui para não ficar dando palco, mas assim, tem vídeo aí falando que você tem que agradecer a Igreja Católica pela Inquisição, porque a Inquisição salvou a civilização ocidental. E uma outra coisa que eles relativizam muito é as cruzadas. Não é o tempo todo que a gente fala de Zé Cruzadinha. Vocês acham que o Zé Cruzadinha inventou isso depois do século XXI? A relativização das cruzadas tá no cerne desse revisionismo histórico, tá? Inclusive, eles pegam a interpretação daquele filme Cruzada, sabe aquele filme de 2005? Eles pegam esse filme como se fosse uma espécie de símbolo, sendo que é muito engraçado, porque, gente, esse filme, o filme Cruzada, é uma crítica à guerra do Afeganistão. Eles nem viram o filme. O filme coloca os muçulmanos como uma força bem... Assim, eles enxergam os muçulmanos de maneira bem positiva, justamente porque eles estavam tentando criticar a invasão do Afeganistão. Não é um filme de esquerda, tá, gente? A gente tá falando dos Estados Unidos e de Hollywood, por favor. Mas, enfim, o que eu quero dizer aqui é que não é um bando de maluco aleatório. Não é um bando de maluco aleatório. O que esses caras estão querendo fazer é disputar os fiéis da Igreja Católica. Esse vídeo aqui que eu vou mostrar pra vocês, esse aqui não tem como eu dar palco, porque é um vídeo gigantesco. Dá uma olhada. Esse vídeo aqui é um exemplo. O vídeo tem quase 4 milhões de visualizações do PaxTube, porque as cruzadas foram incríveis, na verdade. Isso aqui, esse vocabulário, gente, é vocabulário de vídeo ensaio de YouTube gringo. Os caras estão adaptando a linguagem contemporânea para tentar disputar a consciência dos fiéis pro lado conservador da Igreja Católica. E eu quero fazer um parênteses aqui. Gente, qual foi o concílio que permitiu que a Igreja Católica utilizasse meios de comunicação de massa para atingir os seus fiéis? Não é o concílio que esses caras odeiam? Vocês não acham muito irônico um cara conservador como Frei Gilson utilizar CD de música para propagar a sua fé, sendo que o que permitiu isso é o concílio que ele não gosta? Enfim,
a hipocrisia, não é? Chat do meu coração. Enfim, o que esse vídeo aqui tá falando? É a luta do Ocidente contra o Oriente, as cruzadas representam basicamente o combate à heresia. Lembra que a intolerância religiosa com as demais religiões é uma pedra angular desse conservadorismo católico? Então, vocês acham que eles enxergam os muçulmanos como? Para eles, a verdadeira fé, a única fé que deve ser imposta é a fé católica tradicional. Então, gente, só para retomar aqui. Por que vocês acham que é importante para esses caras disputarem a consciência dos fiéis? Porque a gente tá falando de uma religião que tem mais de 1 bilhão de fiéis no mundo. Vocês acham que disputar a consciência dessas pessoas não é fundamental para qualquer movimento político? Disputar a consciência dos católicos é fundamental para qualquer projeto político. Qualquer projeto político. É isso que esses caras estão fazendo. É por isso que esses caras, que Frei Gilson, que Paulo Ricardo, recebem tanta atenção de políticos reacionários como o Bolsonaro. Por isso que o Bolsonaro compartilha ele. Aqui no Brasil, por exemplo, ainda existe bastante esse combate às alas mais progressistas da igreja. Uma das organizações que eles categorizam como esquerdista é a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, a CNBB, famosa CNBB. Dá uma olhada. Isso aqui é um post de blog, mas ele resume muito bem a maneira como os católicos conservadores enxergam a CNBB. E que fique claro que são católicos combatendo outros católicos, tá? Ó só a foto que eles colocam, gente. A foto é um monte de black bloc botando fogo numa igreja. Eu vou ler uns trechos aqui, ó. De novo, é postagem de blog, mas resume muito bem o ponto de vista deles. Por alguma razão que realmente não conseguimos entender, já o tentamos e muito, os bispos da CNBB vivem em guerra contra toda e qualquer pessoa ou grupo que se atreva a adotar uma postura minimamente conservadora ou que pretenda viver a fé católica de um modo simplesmente ortodoxo, observando a tradição, com T maiúsculo, e aquilo que todos os santos ensinaram. Se não conseguimos encontrar sentido nessa atitude dos bispos, é porque eles mesmos, assim como o Papa atual, são absolutamente tolerantes para com todo e qualquer tipo de tendência religiosa não católica. E isso é um fato incontestável. De uma maneira totalmente oposta àquilo que a igreja sempre creu e ensinou, desde os apóstolos até o Vaticano II... Por isso que eu falei que isso aqui é um excelente resumo. Esses homens desejam e se empenham, antes de tudo e mais do que tudo, pela união fraterna entre todos os homens de toda e qualquer religião, que confesse todo e qualquer credo, incluindo ateus, e como fez questão de pregar Francisco recentemente, os hereges e os apóstatas e blasfemadores. Olha, gente, olha que coisa horrorosa. Esses malditos defendem que todos os homens devem ter uma união fraterna. Que coisa mais maluca, não é, gente? Que coisa mais impensável. Segundo esses caras, tolerância religiosa, inclusive com outras alas da própria Igreja Católica, é ir contra o que os apóstolos ensinaram. E vocês conseguiram ver uma coisa importante aqui. Eles odeiam o Papa Francisco. Eles odeiam o Papa Francisco. Porque o Papa Francisco, em relação aos papas anteriores, principalmente o Bento XVI, que era inclusive contra o Vaticano II, é um cara bastante progressista. E, inclusive, para vocês verem como as coisas se convergem, como a extrema-direita e essa ala da Igreja Católica se convergem, o Steve Bannon já falou contra o Papa Francisco. Vocês acham que o Steve Bannon se importa com isso? Vocês acham que o Steve Bannon se importa com o que a Igreja Católica faz ou deixa de fazer? Steve Bannon e ultraconservadores dos Estados Unidos miram no Papa Francisco. O pontífice expressou apoio para os imigrantes e os pobres, enquanto ele estava alertando contra o nacionalismo e o capitalismo desenfreado. O Steve Bannon não tá nem aí porque a Igreja Católica faz ou deixa de fazer. Ele tá querendo se aliar a forças políticas que convergem com as suas ideias. Simples assim. E aí, dá uma olhada. O que o Trump e o Bannon querem? Conclave. O próximo grande objetivo político de Trump. Não é o filme Conclave, tá? Mas tem a ver com o filme, inclusive. Permeado por católicos ultraconservadores e tradicionalistas, o governo de Donald Trump colocou o conclave como seu próximo grande objetivo político. Com a participação da diplomacia americana, de deputados de base mais conservadora e uma rede de entidades e religiosos, a Casa Branca tenta influenciar a direção que pode tomar a escolha do novo Papa, caso Francisco tenha de renunciar ou não sobreviva a seus problemas de saúde. Fontes em Washington confirmaram ao UOL que os trabalhos já começaram. Ainda em dezembro, Trump anunciou a escolha de Brian Birch como o embaixador dos Estados Unidos na Santa Sé. No Vaticano, o gesto foi considerado como uma declaração de guerra contra o Papa Francisco e sua linha de atuação. Gente, um dos objetivos do Trump é emplacar um Papa. É emplacar um Papa reacionário, inclusive aproveitando que o Francisco tá doente pra caceta. Aí agora me diz, vocês acham que o Trump tá preocupado com tradição católica? Sabe com o que ele tá preocupado?
com o movimento de extrema-direita ocupar todos os postos que estejam disponíveis, tá? Não existe espaço vazio para a extrema-direita. Vou repetir. 1 bilhão de fiéis. Um papa tradicionalista com pautas reacionárias, com pautas atrasadas, é um elemento fundamental na disputa pela consciência política em vários países, não é só nos Estados Unidos. A extrema-direita, com um papa tradicionalista, vai contar com uma estrutura gigantesca, transnacional, da Igreja Católica. O que aconteceu na semana passada com a live do Frei Gilson é um sintoma dessa disputa. Esse tradicionalismo é linha auxiliar da extrema-direita. É uma forma tática e vice-versa, uma mão lava a outra. Esses políticos de extrema-direita sequer são católicos, tá? O Trump não é católico. Só que eles têm objetivos que convergem. É o libera geral armamentista, e vocês não precisam acreditar em mim, a gente acabou de ver o vídeo falando sobre isso. É repressão de direitos de minorias, é retrocesso de direitos de mulheres, é relegar a mulher a um espaço social muito restrito. Vocês conhecem toda a agenda. E aí eu quero, pra finalizar, dizer uma coisa aqui. E aí, gente? E daí? O que a gente faz a respeito disso? Qual deve ser a nossa postura a respeito de religião? Primeiro, é necessário que a gente se alie com as alas progressistas das igrejas. A gente tem que se aliar com as alas progressistas da Igreja Católica. A gente tem que se aliar com as alas progressistas da Igreja Evangélica. E sem nunca abdicar de uma coisa que é fundamental para qualquer projeto político de esquerda que se preze: a defesa inegociável do Estado laico. É apenas um Estado laico que vai permitir liberdade de fé para as pessoas. Nenhuma religião pode ser privilegiada. Religião não é assunto de Estado. A gente não deve perder nosso tempo disputando pastor e padre de extrema-direita, dando isenção de imposto, dando regalia política, mas sim disputar a consciência dos fiéis. A esmagadora maioria dos fiéis das igrejas são trabalhadores, que sofrem tudo que qualquer trabalhador sofre. Não tem segredo, é trabalho se aproximando dessas pessoas defendendo pautas de classe trabalhadora. Não é tentando agradar lideranças de extrema-direita na esperança de que eles um dia venham para o nosso lado. Não é uma questão de convicção, é uma questão de capital. Esses pastores de denominações gigantes não são pastores, são empresários. Os interesses deles são de classe. Só que eu vou repetir, para que fique claro. A gente tem que se aliar com essas alas sem nunca recuar na defesa do Estado laico. Sem nunca recuar nessa defesa. A posição de liberdade religiosa é inegociável. Lembra que a gente falou que não existe espaço político vazio? Exatamente. A gente tem que combater o fascismo onde quer que ele esteja, dentro e fora da igreja, e a gente não pode achar que todo fiel de igreja católica ou igreja evangélica é um caso de consciência perdida. Não é. Porque, novamente, a raiz de classe que está dentro dessas denominações, dentro dos fiéis dessas denominações, é intransponível. E isso não é uma coisa que a gente está fazendo de agora, tá? É uma tremenda de uma ingenuidade ignorar o papel que a Igreja Católica tem, político e cultural, em países da América Latina, sobretudo o Brasil. Então o que a gente tem que fazer é escancarar a questão de classes, tá? Escancarar. Mas como faz isso se eles acreditam que o Estado tem que ser pautado na religião deles? Os fiéis nem sempre acreditam que o Estado tem que ser pautado na religião deles. Eu acabei de falar sobre o Vaticano II e como o Vaticano II defende que as pessoas têm o direito de professar a sua fé, mesmo se ela não for católica. Belezinha? Muitos fiéis são contra o porte de arma e votaram no Bolsonaro. Muitos fiéis são contra o divórcio e votaram no Bolsonaro. Como funciona a religião em países socialistas atuais? Eu não sei em todos. Mas, por exemplo, na União Soviética, a primeira coisa que eles fizeram foi purgar todos os elementos da igreja ortodoxa de dentro do Estado. E eles começaram a cobrar imposto das igrejas. Boa parte dos principais líderes da igreja ortodoxa se aliaram com as forças do czar e com o exército branco. Então eles foram presos, perseguidos, expulsos, não por serem padres, mas por serem aliados políticos de forças reacionárias. Aí, frequentemente, isso é distorcido como intolerância religiosa. E tem gente que acredita que as políticas de propaganda dos bolcheviques eram muito radicais, porque eles defendiam o ateísmo militante. O ateísmo era muito encorajado na sociedade soviética, mas isso é porque a gente vive num mundo que tem o Estado laico, pelo menos formal, garantido na Constituição há muito tempo. A gente não sabe
ou pelo menos a gente não se atenta a como era viver num mundo no qual a separação entre igreja e Estado não era garantido pela Constituição. Os bolcheviques viviam num mundo no qual a igreja ortodoxa influenciava nas políticas do Estado e isso era explícito. Então é por isso que eles tinham esse ateísmo militante. Eles viviam em outra realidade, gente. A maneira como a igreja ortodoxa se imbricava com a estrutura política do czarismo era muito mais... A gente não sabia onde uma começava e outra terminava. Então, os bolcheviques eram ateus militantes por conta disso. O impacto que a igreja ortodoxa tinha na sociedade deles era muito mais profundo. E muda muito de sociedade para sociedade, tá, gente? Na Coreia Popular, o ateísmo é, digamos assim, a identificação mais comum. Só que em Cuba, acho que quase 70% da população é católica. Depende. Formações culturais diferentes. Cuba foi uma colônia espanhola que era uma potência colonizadora, uma potência imperial católica. O catolicismo era fundamental para a manutenção dos impérios português e espanhol. Por isso que é tão frequente essa profissão de fé na América Latina. Por isso que a formação religiosa e cultural dos Estados Unidos, por exemplo, é muito distinta. A filosofia marxista não é ateia? O que significa uma filosofia ser ateia? Sabe por quê? Porque ateu tem a ver com crença. E a filosofia marxista ela não está muito preocupada com o que as pessoas acreditam ou não. Ela está preocupada com uma análise material da realidade. E o que a filosofia marxista analisa a respeito da religião é que, tendencialmente, numa sociedade comunista, a religião tende a se tornar marginal. Ela tende a ficar cada vez menos frequente, menos praticada. E os países socialistas apresentaram essa tendência, de fato. Agora, a filosofia é ateia? Acho que isso não é nenhum adjetivo que cabe a qualquer filosofia, sabe? Bom, gente, eu vou dar os recados finais aqui. Se você quiser contribuir com o canal, todos os recursos estão indo para melhorar tanto as qualidades técnicas quanto a frequência dos vídeos. Então, a melhor maneira de apoiar é apoia.se/História Pública. Temos também aí fixado a Loja da Soberana, que é como a gente financia as nossas atividades políticas. E é isso, gente. Vou me retirar já e nos vemos na octofeira. Beleza?